Esta é uma tradução não oficial de uma obra que é publicada oficialmente em português. Para apoiar o autor e o canal, considere adquirir a obra oficial pelo link da descrição. Volume 2. Capítulo 5. A manhã pela qual ele ansiava. Ele não sabia o momento exato em que voltou à consciência. O som da chuva forte continuava a soar em seus ouvidos. Sua visão oscilava entre o vermelho e o branco. O mundo estava torto e deformado. Sem sentir os braços ou as pernas, ele deu um grito agudo e angustiado, como se alguém estivesse torcendo seus intestinos como se fossem roupas molhadas. Ele girou o corpo e soltou cada parte móvel de todo o seu corpo, liberando uma incompreensão feroz. Ele não sabia o que estava acontecendo. A dor ardente de sua perna sendo cortada e as cicatrizes de seu corpo sendo chicoteado por toda parte pela corrente, desaparecerão. Ele perdeu seu sangue. Ele perdeu sua vida. Ele morreu. Ele não queria morrer. Ele odiava a dor, o sofrimento, a tristeza, o medo, tudo isso. Ele queria afastar tudo isso. Tudo que ele podia ver, tudo que ele podia tocar, tudo que ele podia sentir. Ele ouviu alguma coisa. Ouviu a voz de alguém. Ele ouviu uma voz, como se alguém estivesse tentando desesperadamente acalmar uma feira selvagem. O significado não foi transmitido. Ele não entendeu o significado. Ele não queria entender o significado. Era inútil ouvir. Ouvir só faria com que ele se machucasse. Ouvir não mudaria nada. No entanto, quando ele rejeitou tudo, a cor voltou ao mundo, assim como o som e a forma. Os sentidos de todo seu corpo desgrenhado lhe disseram, corretamente, que o sangue estava atingindo seus membros. Sua mão agitada bateu em algo, quebrando as unhas e rasgando a parte de trás da mão, fazendo-a sangrar. A dor aguda penetrou em seu cérebro, diminuindo um pouco a força de seu grito. Então ele percebeu. Alguém havia agarrado e envolvido seus braços machucados. Ele sentiu algo semelhante em suas pernas. Algo o estava cobrindo, impedindo de mover qualquer uma das pernas. Logo acima dele, sua visão de retorno viu o familiar teto branco que ele já havia visto várias vezes. Ele percebeu que estava deitado de barriga para cima na cama macia. Ele finalmente expirou, com a força se esvaindo de seu corpo enrijecido, quando... Caro convidado, caro convidado. Você finalmente se acalmou? Caro convidado, caro convidado. Você finalmente parou de se debater. No instante em que seus ouvidos ouviram as duas vozes familiares, Subaru se lembrou de gritar. O quarto primeiro dia de Subaru na mansão Rosval havia começado da pior maneira possível. Subaru vivia com a vergonha de já ter morrido 6 vezes desde que chegou a esse mundo. Certamente não foram mortes pacíficas. Cada morte veio com seu próprio senso de perda proporcional. Você não se acostumava com a dor e o sofrimento. Embora ele se levantasse todas as vezes, ninguém conseguia entender a solidão, a desolação e a angústia que ele sentia. Ele decidiria que, independentemente da situação em que se encontrasse, seu coração, pelo menos, não vacilaria. Mas essa determinação foi abalada por seu último retorno pela morte. Seu sentimento de perda, de desespero, de solidão, atingiu Subaru tão profundamente quanto os laços formados nos dias anteriores. Não havia como ele se recuperar. Ele não tinha forças para se recuperar. Emília, sentada na cama ao lado de Subaru, sorriu para ele enquanto dava tapinhas em sua mão direita machucada. Muito bem, está feito. Acho que está bem remendado, mas você não deve se debater desse jeito, certo? Naquele momento, Subaru e Emília eram as duas únicas pessoas na sala. As duas empregadas que estavam presentes quando Subaru acordou se retiraram diante do comportamento vergonhoso de Subaru logo após acordar, deixando as coisas para Emília. Han e Ren estavam realmente muito preocupadas com você. Subaru levantou o rosto por reflexo ao ouvir 2 nomes que não queria ouvir. A reação de Subaru causou um pouco de surpresa no rosto de Emília, mas ela a ignorou instantaneamente com um pequeno movimento de cabeça.
Elas estão se sentindo excepcionalmente deprimidas, achando que podem tê-lo ofendido de alguma forma. Que tal você dizer algo a elas na próxima vez que as vir? Ofendidas, não é? Não, elas não fizeram nada. Não há nada entre essas pessoas e eu. As sobrancelhas femininas de Emília fizeram uma leve careta diante do tom insensível da voz dele. A reação dela estava no canto da visão de Subaru, mas nenhum pedido de desculpas ou desculpa saiu dos lábios dele. Em vez disso, o que saiu foi uma pergunta sem o menor indício de sarcasmo. Ei, Emília, você acha que eu sou um incômodo? Emília levantou um dedo e pareceu falar rapidamente para manter Subaru sob controle. Como eu poderia pensar que você é um incômodo? Você salvou minha vida, Subaru. O que você deve fazer se alguém com quem você tem uma dívida simplesmente se levanta e vai embora? Isso realmente me colocaria em uma situação difícil. Subaru ouviu em silêncio, percebendo tardiamente que estava olhando atentamente para cada detalhe do rosto e das ações de Emília. Uau, eu estava falando sério. Ele ficou desanimado com o fato de ter sido ele quem lançou o olhar de desconfiança para Emília. Emília havia acertado inesperadamente em cheio, não é mesmo? Deixar de pensar em seu benfeitor como seu benfeitor era a coisa mais baixa que você poderia fazer. Emília era o único oásis que Subaru tinha em um mundo incerto. Subaru, depois de perder tudo o mais que havia conquistado, não tinha mais a quem recorrer. De repente, ele teve um pequeno pensamento. Talvez fosse para Emília que ele deveria revelar a verdade sobre o retorno pela morte. É isso mesmo. Agora que pensava nisso, Subaru havia tentado mudar completamente sua realidade sem saída por conta própria até agora. Mas tudo o que ele conseguiu foi um destino sem saída, com o futuro e o passado bloqueados. Para romper esse impasse, era necessária uma mudança fundamental. Talvez a resposta fosse formar um vínculo de confiança com uma terceira pessoa, alguém em quem ele pudesse confiar. Emília, há algo que quero lhe contar. As nuvens pareceram se dissipar à medida que os sentimentos de hesitação e inquietação de Subaru se abriram dentro dele. Ao ouvir o tom de voz de Subaru cair assim, Emília se sentou novamente em uma cadeira, olhando para Subaru com o rosto tenso de preocupação. Observando-se refletido nos olhos violeta dela, Subaru pensou em como deveria começar. Como ele deve falar sobre o retorno pela morte. Talvez Subaru devesse primeiro descobrir se isso era algo que acontecia com outras pessoas daquele mundo também. Era uma história muito engraçada, na verdade. Havia grandes chances de ela achar que era uma grande piada. Mas Emília ouviria Subaru contar a história, não é mesmo? Naquele momento, essa foi a esperança que fez Subaru continuar. Ele falaria com ela sobre o retorno pela morte. E que ele esperava que ela lhe emprestasse sua força. Subaru, ciente de que já estava recebendo a gratidão dela e ainda fazendo outro pedido, abriu a boca. Eles mudariam essa situação extremamente confusa. Eles lutariam contra o destino e venceriam, juntos. Ou então ele pensou. Emília. Ele começou sua confissão. No momento em que o pensamento se formou, ele veio. Desconforto. Algo está errado, disse-lhe a mente de Subaru. O que é de errado? Ele se perguntou, mas imediatamente percebeu o motivo. Som. O som havia desaparecido. Não havia som em lugar algum. Seus próprios batimentos cardíacos. As respirações de Emília. Os sons da manhã entrando pela janela. Tudo havia desaparecido completamente do mundo. E isso foi apenas o prelúdio do que estava por vir. Em seguida, o movimento seguiu o som, desaparecendo também do mundo. A passagem do tempo se alongou. Um único momento se estendeu à eternidade. O segundo seguinte simplesmente não chegou. A expressão séria de Emília permaneceu diante de seus olhos, imóvel. Ela era como uma estátua de gelo, seu próximo movimento estava a uma eternidade de distância. Subaru estava na mesma situação. Ele não conseguia se mexer. Sua boca, seus olhos, nada por toda a eternidade. O som havia desaparecido, o tempo havia parado e Subaru não conseguia nem mesmo estender a mão para implorar.
Por alguma razão, apenas a mente de Subaru continuou durante o fenômeno que estava além de sua compreensão. Então, de repente, ela veio. Uma nuvem negra. Subaru, incapaz de piscar, de repente a viu preencher sua visão. Em um mundo onde nada podia se mover, apenas a nuvem continuava em movimento. A nuvem se contorcia e mudava de forma. Sua massa era tal que podia ser segurada nas palmas das mãos. Pouco a pouco, os contornos da nuvem tomaram forma e ela terminou de mudar de forma. Subaru viu algo parecido com uma palma preta. Tinha 5 dedos. Não chegava até o cotovelo, mas ele podia ver o antebraço. Os dedos negros se moverão. Os movimentos suaves do que claramente tinha a forma de uma mão se deslocavam pelo ar. A mente de Subaru ficou ofegante quando ele viu para onde ela estava indo. Os dedos negros lentamente alcançaram o peito de Subaru, e pareciam ter entrado. Subaru sentiu a sensação diretamente em sua alma. A sensação dos dedos roçando em seus órgãos internos, acariciando sua caixa torácica. Subaru foi tomado pelo desconforto e pela inquietação. A nuvem negra não parava de se mover. Era como se não tivesse encontrado o que estava procurando e tivesse que olhar mais fundo no peito de Subaru. Ei, espere um pouco. Sua voz não saía. Seu corpo não conseguia resistir. A mente de Subaru soltou um grito de pavor. Isso não é engraçado. Subaru foi abalado além do que ele poderia chamar de suas entranhas, até o âmago de seu ser. Alguém poderia explicar em palavras por que a lesão de seus órgãos internos é dolorosa? A pergunta não tem sentido. Ninguém precisa pensar sobre isso. Naquele instante, Subaru não sentiu necessidade de expressar em palavras a sensação daquela dor excruciante. Era realmente simples. Ao ter seu coração impiedosamente apertado, parecia que sua alma estava sendo esmagada. Ele não conseguia gritar. Não conseguia se contorcer de dor. Só havia sofrimento. E junto com o sofrimento veio algo que fez Subaru desejar gritar. A dor estava destruindo a pessoa chamada Subaru. Sua mente estava desgastada, distorcida, desmoronando. Subaru estava sendo cortado em pedaços, incapaz de lembrar como era um pensamento lógico. Subaru, o que está acontecendo? Não fique quieto desse jeito. Isso me preocupa. As mãos dela estavam nas coxas dele, enquanto a beldade de cabelos prateados olhava para os olhos de Subaru com preocupação. Subaru pareceu parar de prender a respiração quando teve certeza de que seus dedos estavam se movendo como ele pretendia. Com cuidado, ele tocou o próprio peito, confirmando pelo lado de fora que seu coração estava batendo calmamente. Seu corpo se moveu. Sua voz saiu. Ele não conseguia sentir nenhuma dor no coração. Mas o medo permaneceu. Subaru entrou em desespero, pois sua única esperança havia sido despedaçada. Só de pensar em desafiá-la uma segunda vez, ele viu a nuvem negra balançando em sua mente. Subaru não tinha escolha a não ser encarar os fatos. Incapaz de conter suas emoções, Emilia encostou a palma da mão no rosto de Subaru, sem saber o que fazer, enquanto fazia uma pergunta incerta. O que é de errado? Você tem agido de forma estranha desde cedo. Se algo estiver errado, quero lhe pedir um favor. Subaru interrompeu a voz preocupada de Emilia no meio do caminho, deitando-se e virando cabeça para o outro lado. Ele não conseguia encará-la. Suas feições provavelmente estavam horríveis. Se ele olhasse para Emilia em seu estado emocional atual, não havia como saber o que ele poderia dizer a ela. Esforçando-se ao máximo para manter a mente estável, Subaru conseguiu dizer apenas uma coisa. Ele jogou fora as palavras que queria dizer. Jogou fora os sentimentos que queria que ela ouvisse. Ele jogou tudo fora. Não tenha nada a ver comigo. Sem palavras, foi tudo que ele disse enquanto se encolhia na cama. Ele nem sequer olhou para a reação chocada de Emilia. Inconscientemente, Subaru compreendeu firmemente um único fato no momento em que a palma da mão tocou seu peito. Ele não teria permissão para se libertar. Subaru estava sozinho. E continuaria sozinho.
Depois de se livrar de Emília, Subaru começou sua quarta volta com tristeza. Rosval foi ao quarto de Subaru depois que ele machucou Emília com sua declaração sem coração. Subaru não se lembrava muito bem sobre o que haviam conversado. Mas ele se sentia como se tivesse sido avaliado como um vaso caro. Ele não sabia se era só dessa vez ou se já tinha acontecido antes e ele simplesmente não tinha notado. Vou tratá-lo como um convidado pelo tempo que você preferir. Subaru sentiu que havia dito algo conveniente como isso. Ele também sentiu que os detalhes não importavam mais. Se ele saísse da mansão, eles o finalizariam para sempre. Isso era certo. Mas mesmo que ele fosse um peso morto na mansão, não poderia evitar ser transformado em carne moída em um futuro próximo. Ele sentiu que seu jogo salvo garantia um final ruim. O fato de ser um salvamento automático tornou-o ainda mais brutal. Subaru estava em cima da cama e não se mexia muito, mas sua respiração era rápida e irregular. Com medo de cair no sono, Subaru usou a caneta de pena que tinha na mão para cortar as costas da outra mão várias vezes. Toda vez que suas pálpebras pareciam cair, ele forçava sua consciência a despertar por meio da dor. Se ele dormisse, não sabia o que aconteceria ao acordar. Ele já havia morrido 3 vezes. No circuito da capital real, ele não havia sofrido mais do que 3 mortes. Para Subaru, mergulhado naquele primeiro dia pela 4ª vez, morrer uma 4ª vez era um território desconhecido. Talvez, se ele morresse aqui, nunca mais voltaria. Ele não conseguia encontrar uma maneira de evitar a morte. Mas, ainda assim, ele não queria morrer. Ele desconfiava de tudo e lutava contra tudo em sua luta desesperada para viver. Ele se esqueceu da passagem do tempo, da agitação de seu estômago vazio. Subaru ficou ansioso para simplesmente existir. A dor de seu ferimento parecia uma afirmação de sua existência. Os espaços entre os buracos em sua mão desapareceram. Dor. Alegria. Dor. Alegria. Dor. 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 De repente, seu rosto se ergueu quando ele ouviu a voz de uma menina. Você certamente tem uma aparência covarde. Uma garota estava parada na entrada, encostada nela, lançando a Subaru um olhar como se estivesse olhando para uma fera. Beatriz, que ele ainda não havia encontrado nenhuma vez durante esse loop, veio visitá-lo. A vigilância de Subaru aumentou com a mudança de circunstâncias sem precedentes. Então é você desta vez. Tardiamente, ele percebeu que sua voz era baixa e áspera. Isso o surpreendeu. Sua voz continha mais hostilidade do que ele imaginava. Talvez ele estivesse expressando seu sentimento de que o mundo era amaldiçoado. Que tolo incorrigível, desperdiçar assim no espaço de 1 ou 2 dias. Ninguém lhe perguntou. O que você veio fazer? Beatriz, depois de zombar da visão vergonhosa de Subaru e receber a resposta mal-humorada dele, estreitou ligeiramente os olhos. Puki e aquela garotinha me pediram para fazer uma visita a você. Puki. Emília. Você estava agindo de forma estranha desde que acordou, suponho. Então eles suspeitaram que eu tivesse feito algo com você quando acordou. Uma sugestão bastante rude, se me permite dizer. Era verdade, e Beatriz era inocente, mas essas coisas não foram registradas por Subaru. Certamente, as palavras insensíveis de Subaru haviam magoado Emília, mas ela estava preocupada com Subaru mesmo assim, o suficiente para falar diretamente com Beatriz, mesmo que suas suspeitas fossem descabidas. Como resultado, Beatriz, com uma queda por Puki para começar, fez com que Puki implorasse para que ela os ajudasse. Então lá estava ela, relutantemente aparecendo no quarto de Subaru. A preocupação de Emília com ele trouxe um pouquinho de calor ao coração de Subaru. Mesmo que isso não fizesse sentido no que diz respeito a quebrar o impasse. Entendi. Estou bem agora. Você veio pedir desculpas, e isso é o suficiente. Os lábios de Beatriz se contorceram quando Subaru tentou afastá-la. Por que tenho de pedir desculpas a você, eu me pergunto. Antes de mais nada, não irei embora até que esse mal-entendido seja esclarecido.
Em vez de sair do quarto, ela foi até a cama. Subaru estava prestes a fazer mais reclamações quando... Subaru observou enquanto ela enrugava o nariz e inclinava a cabeça. Se ela ficasse quieta, pareceria adorável, mas... Beatriz pareceu não gostar de ser encarada e cobriu o rosto, olhando para Subaru. Suponho que não seja apenas seu rosto sem graça que está podre. É bastante denso ao seu redor. Talvez eu esteja falando do cheiro que faz cócegas em meu nariz. Seria prudente evitar encontrar as gêmeas por um tempo. Beatriz apertou o nariz e acenou com a mão livre, como se estivesse afastando um odor desagradável. Mas a mente de Subaru não conseguia esquecer a palavra-chave cheiro. Perfume. Certamente alguém havia usado essa palavra no final do terceiro loop. Um cheiro vindo de mim? Ó cheiro da bruxa. Talvez seu nariz esteja quebrado. Ele se lembrava dessa palavra. Ele havia se deparado com essa parte do vocabulário apenas recentemente. Então isso significava a bruxa da inveja. Nos dias de hoje, não há outra pessoa que possa ser chamada de bruxa, suponho. Sua declaração, menosprezando-o como um idiota mesquinho, despertou apenas mais perguntas em Subaru. Por que esse cheiro está vindo de mim? Quem pode dizer? Talvez a bruxa tenha gostado de você ou talvez ela odeie só de olhar para você. De qualquer forma, a bruxa que lhe dá tratamento especial faz com que você atraia problemas. Beatriz baixou os ombros, seu comportamento sombrio indicando que qualquer outra conversa sobre o assunto não era bem-vinda. Bruxa, um ser evitado em todo o mundo, a ponto de o conto de fadas A Bruxa da Inveja não registrar seu nome. Mas Subaru não tinha nenhuma ligação com a bruxa ou com a história, ele havia lido sobre isso apenas em um livro. Naturalmente, sem nenhuma lembrança de ter conhecido a bruxa, ele não tinha nenhuma lembrança de como poderia carregar um cheiro persistente do toque dela. Ren também disse que ele cheirava a bruxa, não disse. Ele achava que a hostilidade avassaladora estava relacionada, em parte, ao cheiro da bruxa. Se assim fosse, ele havia conquistado o ódio dela por algo de que não se lembrava, com uma calúnia acumulada sobre a outra, ela sentiu que não tinha escolha a não ser silenciá-lo. Subaru, tendo percebido algo que estava totalmente fora de seu controle, suspirou longamente. Como Subaru permaneceu em silêncio, Beatriz olhou para ele enquanto estendia a mão para a maçaneta da porta. Se não houver nada de errado com você, estou indo embora. Eu deveria dizer ao Puki que tivemos uma conversa e sobre o que conversamos, eu acho. Ela parecia pronta para desaparecer na passagem quando ele a chamou para impedi-la. Espere um segundo. Beatriz parecia nitidamente descontente ao olhar de volta para ele. Subaru chegou obstinadamente às palavras e as jogou fora. Você se sente mal pelo que fez comigo, não é? Ele não sabia se isso significava algo ou não, mas achou que valia a pena tentar. Beatriz lançou a Subaru um olhar amargo quando ele bateu na cama e perguntou novamente. Você se sente mal com isso? Sim ou não? Não acho que seja isso. Vou contar ao Puki sobre você. Beatriz se reposicionou de frente para Subaru, cruzando os braços e levantando o nariz com um ar arrogante. Urg, talvez eu pense um pouquinho. Eu a perdoarei se você fizer um pequeno favor para mim. Você falaria isso, eu me pergunto. Você poderia me proteger até o nascer do sol do quinto dia, depois de amanhã. Era um pedido totalmente sem vergonha para uma garota que parecia mais jovem do que ele. Beatriz ficou em silêncio por um tempo diante do pedido sincero de Subaru. Essa é uma declaração um tanto vaga. Talvez haja um motivo para alguém estar atrás de você. A pergunta que Beatriz respondeu foi bastante natural e sensata. Beatriz manteve Subaru em sua mira enquanto andava pela sala. Em primeiro lugar, não quero trazer discórdia a esta mansão. Esta mansão é um lugar que, para mim, não posso perder, suponho. Não quero causar problemas. Só quero apagar as faíscas que surgirem. Esse é um sentimento e tanto vindo de alguém que está tentando tornar o problema dos outros. Pela primeira vez, não tenho um retorno. Beatriz suspirou quando Subaru se curvou diante dela.
Subaru ainda estava curvado quando pensou ter ouvido um som como se a porta estivesse sendo fechada por dentro. O som do pedido de Subaru sendo negado e Beatriz retornando ao seu arquivo. No momento em que ouviu esse som, a esperança de Subaru se desfez. Será que você poderia estender sua mão? Com o Subaru cheio de resignação, Beatriz foi até o lado da cama e ofereceu sua pequena mão. A irritação de Beatriz fez com que Subaru, em completo choque, corresse para pegar sua mão. Ao fazê-lo, Beatriz fez uma careta ao olhar para as costas danificadas da mão dele. Nojento. Talvez você seja um depravado insalvável que se delicia com a automutilação. O Rosval tem o mercado de desvios fechado. Eu só estava tentando fazer uma tatuagem em mim mesmo e estraguei tudo. Seu senso artístico, habilidade e talento para a mentira são completamente inexistentes. Não há como salvá-lo disso. Expirando, Beatriz colocou sua pequena palma sobre a mão de Subaru, como se estivesse tentando cobrir as feridas. Seus dedos macios convidaram os dele a entrar até que suas mãos se entrelaçassem. Eu concederei seu desejo. Pelo nome de Beatriz, o pacto está formado. A declaração solene de Beatriz deixou Subaru completamente sem palavras. De repente, a garota diante de seus olhos parecia completamente diferente de antes. Quando os dedos dela agarraram os dele, o calor que eles transmitiam fez com que a mente dele visse a aura de mística que a envolvia. Improvisado ou não, um pacto é um pacto. Talvez eu tenha sido movida por seu pedido irracional. Beatriz soltou os dedos dele e cruzou os braços mais uma vez. Subaru se curvou diante dela, reprimindo a onda de emoção que o atingiu. Ele não expressou as emoções em palavras, mas elas jorraram de um poço sem fundo no fundo de seu coração. Ele não sabia como reagir ao receber a oferta de salvação da fonte menos esperada. Sério, uma garotinha vai me fazer chorar. Será que você não poderia dizer garotinha? Além disso, nunca vou perdoá-lo se disser uma palavra ao Puki sobre isso. Então essa é a parte importante. O desespero faz com que você seja possuído por demônios, eu lhe digo. Subaru deu um sorriso amargo em resposta ao olhar de genuína hostilidade de Beatriz. Seu quarto ciclo havia começado com desespero. Era um pequeno sorriso, o único desse ciclo, mas estava lá. Ao formar um pacto temporário com Beatriz, Subaru ganhou uma pequena, mas tangível, segurança. No entanto, as circunstâncias que pressionavam Subaru não haviam melhorado em nada. Como era de seu costume, Subaru continuou a viver como um eremita no quarto que lhe fora concedido. Beatriz não estava pairando ao redor de Subaru, protegendo-o 24 horas por dia. O problema era que, da noite do quarto dia até a manhã do quinto, para reduzir o esforço necessário para protegê-lo durante esse período, ele saía da sala e não aparecia novamente até a hora marcada. Em contrapartida, quem visitava Subaru repetidamente, e atualmente acenava com a cabeça enquanto se sentava ao lado da cama com um sorriso encantador no rosto, era Emília. Entendo. Então a Beatriz veio se desculpar adequadamente. Fico feliz. Um trabalho bem feito. O fato de Emília se aproximar dele dessa maneira depois que Subaru a tratou tão mal, o que pesou muito em sua consciência, não era exagero dizer que ele a considerava uma deusa, sua única luz em um mundo sombrio. Quando Emília o visitou novamente e ele tentou se desculpar por sua declaração rude inicial, ela simplesmente ignorou as palavras horríveis de Subaru. Você estava apenas sobrecarregado, certo? Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Não pode ser evitado. Mas Han e Ren ficarão felizes em ouvir você dizer isso. Subaru não respondeu adequadamente ao pedido gentil que ela fez no final. Sua lealdade era tão grande que elas matariam alguém apenas por saber uma verdade inconveniente. Subaru havia experimentado isso em primeira mão, mas mesmo assim não conseguia odiá-las por isso. Ele fechou os olhos e pensou em seus dias na mansão. Naquela época, durante essas lembranças, não houve momentos em que Subaru e as irmãs se aproximaram mais. Talvez ele apenas quisesse acreditar que era assim. Emília olhou para a bandeja deixada ao lado da cama e para a refeição intocada, que lentamente esfriava,
repousando sobre ela, enquanto murmurava em um tom mal-humorado. Então você realmente não tomou café da manhã, não é? Desculpe. Depois de atacar Emília, Subaru ficou mais quieto e retraído. Embora Subaru agisse assim, Han e Ren cumpriam diligentemente suas funções de servas. Mesmo quando elas sabiam que ele nunca tocaria na comida nem agradeceria por ela. Uma delas era rude, enquanto a outra era educada apenas superficialmente, mas ambas eram muito formais e profissionais no fundo. Subaru sabia disso. Apesar de saber disso, ele não podia aceitar a comida. Pelo que ele sabia, poderia estar envenenado. Esse foi o pensamento que passou por sua mente quando ele olhou para ela. Ele se odiou por duvidar das duas. No entanto, Subaru sabia que existia um futuro em que as irmãs empunhavam armas horríveis para matá-lo. Ele sabia que elas tinham muitas virtudes, mas tentariam matá-lo de qualquer maneira. Foi quando Subaru aceitou esse fato que seu desespero realmente começou. Talvez seja difícil, mas é ruim para você se não comer pelo menos um pouco. Meu estômago não aguenta. Bem, talvez se Emilia Tan fizesse um diga para mim, eu poderia comer, mas... Subaru amaldiçoou o fato de ser um brincalhão incurável, enviando um comentário tão irreverente para Emilia quando ela estava genuinamente preocupada com ele. No entanto... Aqui, então. Diga. Eu disse, diga a Emilia e colocou uma bandeja de comida em seu colo, levantando uma colher e olhando para Subaru. Ela usou a colher para pegar um pouco de sopa, que ainda estava um pouco quente, e gentilmente a levou até a boca de Subaru. Subaru imediatamente balançou a cabeça, incapaz de entender o que Emilia estava tentando fazer. Não, espere. Emilia Tan, o que está fazendo? O que você quer dizer com isso? Você disse que comeria se eu fizesse isso, não disse? Então coma. Estou dizendo diga e tudo mais. Isso é como um ritual que as garotas não fazem de fato, seus rostos ficam vermelhos e é só isso que acontece, eu pensei. Se você vai falar como uma criança, não pode ter vergonha de ser alimentado como uma. Isso seria bobagem. Enquanto Subaru se arrastava, Emilia repetiu o diga com um olhar poderoso e convincente. Subaru finalmente cedeu à pressão, sentindo como se tivesse ficado vermelho até as pontas das orelhas quando abriu a boca. Pronto, engula. Aqui está o próximo. Aqui. Isso é muito rápido. Isso foi só para baixar minha guarda. A maneira como Emilia levou a sopa até os lábios dele, automaticamente, sem nenhum movimento desperdiçado, o fez pensar se ela teria participado de uma competição de alimentação rápida ou algo assim. Subaru tentou acompanhar uma colherada após a outra antes de acenar com a mão no meio do caminho. Tempo limite. Podemos parar? Está descendo pela minha garganta do jeito errado. Meu Deus, e estava indo tão bem, também. Subaru. Kofi, realmente, minha garganta está toda estranha. Subaru desviou o rosto de Emilia, fingindo tossir para tentar fazer com que a ação parecesse mais natural. Ele não queria que Emilia visse seu rosto naquele momento. Algo quente estava brotando do fundo dos olhos de Subaru. Ele abriu os olhos para dar às lágrimas um lugar para correr e tentou desesperadamente impedir que elas escorressem. Ela continuou a ser gentil com ele em um mundo em que ele não via a esperança. Ele se perguntava se era realmente digno de tal tratamento, pois Subaru Natsuki estava em desespero justamente porque rejeitava que fosse. Oi, Subaru. Quando ela o chamou com preocupação, Subaru limpou levemente a garganta e testou sua voz enquanto voltava à ordem. Ok. Sim. Estou bem agora. Acho que sim. Estou bem. Ele fez uma expressão muito rica ao se virar para Emilia. E encontrou seus olhos extremamente gentis, olhando diretamente para ele. Vamos continuar. A maneira como você diz isso faz com que me sinta muito malicioso de alguma forma. Emilia, inclinando a cabeça,
Aparentemente não havia notado a natureza picante e encantadora de sua declaração. Ou talvez tudo estivesse em sua cabeça, para começar. E assim ele terminou de comer, com Emília oferecendo um diga e ele abrindo a boca, com as bochechas vermelhas de timidez e sentimentos complicados. Quando a refeição terminou, Emília bateu palmas com satisfação. Ótimo. Agora, o que vamos dizer quando terminarmos de comer? Foi ótimo. Isso é falta de educação. Mais uma vez, e diga direito. Obrigado pela comida. Você é muito bem-vindo. Diante do largo sorriso de Emília, Subaru deu um tapinha em sua barriga, que estranhamente estava bem cheia. Seu estômago não sentiu nenhum desconforto por ter sido enchido depois de 2 dias vazio. Han disse, ele não se alimenta direito há algum tempo, então temos que ser gentis com seu estômago, e foi assim que Han conseguiu. Elas são meninas tão boas, não são? As palavras de Emília, como se estivesse se gabando em nome das irmãs, apunhalaram as dúvidas de Subaru como um punhal. Se essa fosse a verdade, ele ficaria feliz o suficiente para chorar com essa demonstração de preocupação. Mas Subaru sabia que não era assim. A própria dor da ilusão o fazia ter vontade de chorar. Se ao menos sua gentileza e tratamento gentil não tivessem isso por trás. Bem, agora que você também comeu, deve estar cansado, então vou voltar e deixá-lo descansar. Você sempre pode dormir aqui ao meu lado. Que bom, parece que você já está na sua forma normal. Agora, eu também tenho coisas que preciso fazer. Não diga a ninguém que eu estava me descuidando, está bem? Emília deu uma piscadela e colocou a língua para fora. Subaru, lembrando-se do que Emília normalmente estaria fazendo em um momento como esse, sentiu-se profundamente envergonhado. Emília tinha um reino sobre seus ombros, ela não tinha um segundo a perder enquanto passava cada dia lutando por um futuro melhor. Ela não deveria estar desperdiçando um único segundo desse precioso tempo com alguém sem valor como Subaru. Emília. Mantenha sua porta trancada à noite e não deixe ninguém entrar, ok? Talvez ele tenha dito isso porque a bondade de Emília reacendeu a menor centelha de vontade de desafiar o destino. Emília penteou os cabelos prateados para trás e inclinou a cabeça levemente diante da repentina advertência de Subaru. Ou você vai entrar de fininho. Certo, Esha? Não. E, era o Puck e não a Emília agora mesmo, não era? Uau, consegui em um e só. Puck tirou a cabeça do cabelo de Emília e sorriu para ela e Subaru. Ele balançou a cauda enquanto Subaru olhava para ele, sem dúvida por estar ouvindo naquele esconderijo desde o início. Eu não queria me intrometer em uma cena tão adorável, mas suas emoções de repente ficaram sérias, não é? Isso chamou minha atenção. Tenho um mau pressentimento. Está bem? Cuide bem da Emília, agora. Com a nuvem negra à espreita, Subaru teve de ser evasivo ao falar sobre o futuro. Mesmo assim, Puck, capaz de ler emoções, aceitou suas palavras sem questionar. Quero que você saiba que eu realmente não gosto de me sentir deixada para trás nessa conversa, reclamou Emília. Só estou dizendo que uma garota bonita como você deve sempre ter cuidado com as visitas noturnas e tomar cuidado com carros e homens. Certo, papai? É isso mesmo, Lia. Papai a proíbe de ver homens, principalmente homens de aparência ruim e de cabelos escuros. Brutos. Puck riu alto quando Subaru invocou o nome do famoso traidor. Emília beliscou o risonho Puck e o enfiou de volta em seu cabelo, desta vez se levantando. Subaru se despediu dos dois e, agora sozinho no quarto, caiu na cama. Ele havia conseguido que eles ficassem mais atentos, mas isso era um pequeno consolo. Para começar, a crise atual não tinha muito a ver com nenhum deles, então ele achou que eles ficariam bem. Ah, não. No instante em que a mente de Subaru sentiu um pouco de alívio, sua consciência mergulhou em um sono profundo. As dores do sono que ele manteve afastadas com a dor por tanto tempo voltaram repentinamente, roubando a vontade de Subaru. E seu estômago também estava cheio. Sua consciência parecia estar afundando, incapaz de resistir.
A consciência de Subaru parecia uma nuvem flutuante, presa entre o sonho e a realidade. Ele tinha ouvido em algum lugar que os sonhos tinham o efeito colateral de organizar as informações do cérebro acordado. Isso explicaria por que Subaru, depois de adiar o sono por tanto tempo, viu uma série de lembranças tão claras e vívidas, como se quisessem assombrar seus sonhos. As lembranças vívidas e mortas de Subaru se repetiram várias vezes, gravando-se mais profundamente em sua mente. Ele gemia, se mexia, se virava, emitia sons angustiados enquanto o suor encharcava todo o seu corpo. Imerso em lágrimas e sons fracos, sua alma foi reduzida e, quando o último fio foi cortado, certamente nada restaria. Esse era o grau de desgaste que ele havia sofrido, tanto mental quanto fisicamente. Abruptamente, a tensão no corpo de Subaru desapareceu. Era como se o frio e o terror que faziam seu corpo tremer tivessem sido afastados. Eram suas mãos. Alguém estava segurando as mãos de Subaru. O toque de alguém do mundo real puxou Subaru de volta, deixando-o inconsciente na cama. Era uma sensação de calor, uma sensação suave, que transmitia compaixão. Ele sentiu como se tivesse sido salvo. Sentiu como se uma brisa suave soprasse em sua mente em frangalhos. Sua respiração irregular diminuiu, ele esqueceu seu sofrimento e voltou a dormir tranquilamente. Quem fez isso? O que foi isso? Era real ou apenas um truque conveniente do sonho? Ele continuou a sentir um calor persistente entre as palmas de suas mãos. Quanto tempo você vai dormir? Eu me pergunto. Uau! Subaru gritou de dor por ter sido violentamente chutado e, em seguida, caiu com força no chão. Quando Subaru balançou a cabeça e se levantou, Beatriz estava lá, fazendo cara feia, com uma perna levantada de maneira nada feminina. Beatriz bufou, mais uma vez incapaz de esconder seu descontentamento. Você estava dormindo confortavelmente enquanto eu me preocupava em vir na hora marcada. É como se você tivesse que rebaixar as pessoas mesmo quando não precisa. Enquanto Subaru respondia, ele começou a suar frio por ter dormido sem querer. Ele chegou ao ponto de se machucar para ficar acordado e manter a guarda alta. Dormir no importantíssimo quarto dia. Talvez eu realmente tenha um desejo de morrer. Você poderia parar de murmurar, eu me pergunto. Há lugares mais apropriados para isso. Beatriz, olhando para baixo e observando como Subaru se cutucava levemente, sentou-se em seu banco enquanto falava. Ao vê-la em sua posição habitual, Subaru percebeu que algo estava errado e olhou ao redor. Ele já estava no arquivo quando acordou. Bem, isso é uma surpresa. Você me carregou enquanto eu dormia. Eu não gostaria de passar um tempo em uma sala com esse seu cheiro, suponho. Este arquivo é o meu lugar e de mais ninguém. Será que você poderia se comportar bem aqui? Subaru decidiu que as ações de Beatriz, tomadas sem perguntar a ele, haviam melhorado sua situação. A passagem de Beatriz impediria que um agressor descobrisse a localização de Subaru. Certamente, Rei não tinha meios seguros de invadir a passagem. Você realmente pensou nisso, hein? Não fique sentado no chão resmungando. Gostaria de ser golpeado como um inseto, eu me pergunto. Ah, então é isso que você está lendo, disse Subaru, olhando para as páginas abertas diante de Beatriz, enquanto mostrava a língua. Aparentemente, pensar nisso como uma consideração seria exagerar o caso. Subaru levantou-se do chão, olhando abruptamente para suas próprias mãos. Uma sensação estranha permaneceu. Alguém havia segurado sua mão enquanto ele dormia, não é? Ei, Beatriz, não me diga que você segurou minha mão enquanto eu estava dormindo. Suponho que não vou lhe dizer nada disso. Eu não contaria, mesmo que Puki me pedisse. Que coisa para se dizer. Mas, pelo menos, podemos morrer juntos. Não. Absolutamente não. Beatriz, um tanto azeda, afinou os lábios enquanto Subaru olhava ao redor da sala mais uma vez. O arquivo, repleto de livros como sempre, não tinha um lugar conveniente para sentar. Como vou passar o tempo aqui? Com o limite de tempo tão próximo, sua ansiedade e estresse aumentaram,
Era uma questão em aberto saber por quanto tempo ele conseguiria manter a calma. Se ele pudesse mergulhar de cabeça em alguma coisa e esquecer a passagem do tempo. Ah, claro! Há algum livro aqui escrito apenas em script. Pensar que você só consegue ler as coisas mais simples. Quantos humanos você acha que chorariam de alegria só de pensar em entrar no arquivo de livros proibidos da família Matters? Bem, eu me sinto mal por eles. E então, você está aqui em tempo integral. Subaru nunca tinha visto Beatriz andando por aí, exceto na hora das refeições. Exceto pelo fato de ela ter visitado seu quarto no dia anterior, Beatriz estava sempre no arquivo, em seu banquinho. Beatriz abaixou um pouco a cabeça diante da pergunta de Subaru. Esse é o pacto que fiz. Outro pacto, não é? Talvez eu não devesse dizer isso quando você está me ajudando, mas não é difícil. Beatriz fechou os olhos e falou como se quisesse interromper qualquer outra pergunta. Todos os pactos são coisas que eu desejo, suponho. Ele já tinha ouvido o termo pacto várias vezes desde que chegou àquele mundo, sempre com tons pesados. Beatriz pronunciou a palavra com o mesmo peso que Emilia e Puck fizeram para o pacto espiritual que tinham. Subaru apreciava o fato de ter formado um pacto temporariamente com Beatriz. Beatriz parecia tão jovem, mas ali estava ela, cumprindo um pacto. Por alguma razão, Subaru sentia algo como uma dor insuportável no fundo do peito quando olhava para ela. Ei, você está realmente bem com tudo isso? Suas perguntas estão se tornando irritantes. Você pode ler alguma coisa e ficar quieto, eu acho. Ela ressaltou sua afirmação jogando um livro para ele. Quando Subaru pegou, percebeu que o livro que ele havia pegado estava escrito em script, até o título. Quando Subaru levantou o rosto, Beatriz já havia perdido o interesse nele, baixando os olhos para o livro em suas próprias mãos, fazendo uma demonstração de recusa à conversa. Ela parecia estar insistindo vigorosamente para que ele deixasse sua pergunta pela metade sem terminar. Embora seu comportamento não deixasse espaço para palavras de agradecimento, Subaru estava grato e feliz. O tempo no arquivo de livros proibidos passou suave e silenciosamente. Sem nenhuma troca de palavras, apenas os sons das páginas sendo suavemente viradas ecoavam no arquivo. Dito isso, o coração de Subaru não estava voltado para a leitura naquele momento. Tudo que ele estava fazendo era virar a mesma página várias vezes, fazendo com que a mesma página parecesse uma brincadeira. Fechado no arquivo de livros proibidos, ele não tinha como saber o que estava acontecendo do lado de fora. Além de a sala não ter janelas, a própria natureza do arquivo era estar em um espaço separado, isolado do mundo exterior. Ele não tinha como saber a hora do dia ou sentir a passagem do tempo. Ele se perguntava que horas seriam então. Pela lógica simples, ficar na sala por meio-dia o ajudaria a passar a noite problemática. Mas ele tinha apenas uma vaga noção de quanto tempo havia se passado enquanto ele estava no arquivo. Ele não podia confiar em seus próprios sentidos, mas também hesitou em perguntar a Beatriz. Não foi por um motivo tão simples como não querer interromper Beatriz enquanto ela se concentrava em sua leitura. Subaru temia que qualquer ação que ele iniciasse pudesse provocar algo. Seus dedos que viravam as páginas do livro estavam dormentes. A ponta de sua língua implorava por água. Seu coração batia como uma campainha de alarme. Ele estava sem fôlego. Quanto tempo ele poderia permanecer forte contra essa tensão? Ele se perguntava. Se o início tivesse sido tão brutal, o fim poderia ser sem qualquer aviso. Um murmúrio ecoou abruptamente pelo arquivo silencioso. Chamando. O rosto de Subaru pareceu se animar quando Beatriz largou o livro e deslizou as pernas para o chão. Em vez de falar com Subaru, parecia que ela estava murmurando para si mesma. Um chamado para mim, suponho. Beatriz acenou com um dedo enquanto falava. No momento seguinte, todo o corpo de Subaru se sentiu mal quando o espaço se curvou. Subaru deu um pequeno gemido quando todo o seu corpo estremeceu com a sensação que mais se assemelhava a flutuar. Ao ouvir isso, Beatriz olhou para Subaru como se tivesse acabado de lembrar que ele estava ali,
Ah, você estava lá, não estava? Eu me esqueci, suponho. Essa é uma piada de mau gosto, esquecer um cara bem na sua frente. Puki está chamando. Parece que este é um assunto urgente. Com isso como o único aviso de Subaru, Beatriz passou por ele em direção à porta como se fosse a coisa natural e óbvia a fazer. A voz de Subaru tremeu quando ele gritou para impedi-la. Espere, espere. Se você sair agora, você pode ficar fechado aqui, se quiser. Talvez você esteja seguro aqui. Beatriz deixou para trás suas palavras de óbvio sarcasmo ao passar pela porta. Subaru, com o sangue subindo cabeça por causa da atitude dela, parecia ter chutado a cadeira ao se levantar e alcançar a porta. Ele hesitou por apenas alguns segundos, mas... Ah, para o inferno com isso! Qual é o problema, não é? Estimulando-se com a declaração de mau gosto, ele abriu a porta com força e saiu. No momento seguinte, ele se deu conta. Sem pensar, a voz de Subaru saiu de seus lábios como se ele fosse um completo idiota. Sua mão protegeu os olhos da luz do sol penetrante da manhã que o aguardava. Profundamente emocionado, ele acenou com a mão no ar como se quisesse confirmar. O corpo de Subaru balançou para a frente, em direção à janela do lado oposto do corredor, que dava para o jardim interno, além do qual o sol estava começando a nascer. Era a manhã do quinto dia que ele desejava, mas que nunca havia alcançado. Quer dizer que eu consegui. Depois da quarta noite. Incapaz de acreditar no resultado diante de seus olhos, ele abriu a janela, quase batendo nela. Segurando o cabelo enquanto uma brisa fresca soprava, Subaru respirou o ar fresco da manhã. Ele tropeçou, bateu as costas contra a parede e escorregou para baixo, perdendo a vontade de ficar de pé. Ele não podia fazer nada além de ficar olhando, chocado. Ele havia desistido. Ele se rendeu ao desespero. Ele estava desgastado até os ossos. E, no entanto, Subaru havia passado do quarto dia e chegado ao quinto. Hahaha. Sem perceber, ele soltou uma risada seca. Uma vez iniciada, ele não sabia como pará-la. Hehe, hahaha. O que é isso? Ei, o que é isso? Isso é simplesmente... Ele não conseguia pensar em nenhuma maneira racional de mostrar como se sentia naquele momento. Abraçando os joelhos, Subaru permaneceu agachado no corredor, rindo como um louco. Ele achava que era um lugar distante que sua mão nunca alcançaria. Ele não conseguia falar. Não conseguia encontrar as palavras. Finalmente, Subaru conseguiu. De repente, uma voz como a de um sino interrompeu a alegria oca de Subaru. Subaru! Levantando o olhar com irritação, ele viu uma garota de cabelos prateados parada no fundo do salão, Emilia. Ele conseguiu encontrá-la sã e salva, aqui, na manhã do quinto dia. Ambos haviam passado da quarta noite. Esse fato fez Subaru tremer. Ele esperava por essa chance. Se a manhã do quinto dia fosse agradável para os dois, eles poderiam reacender a promessa e tê-la cumprida. Ele apresentaria Emilia às crianças do vilarejo. Ambos caminhariam juntos pelo jardim florido, formariam as mesmas memórias juntos, e ainda assim... Emilia. Subaru começou a sentir uma sensação de realização que mal parecia real, enquanto Emilia o observava em silêncio. Então, como se Emilia tivesse se lembrado de algo, ela correu até Subaru. Subaru, aonde você foi? Eu. Quero dizer... Não, tudo bem. Está tudo bem, apenas, venha comigo. Emilia puxou Subaru com uma insistência surpreendente e saiu correndo com ele. Ela parecia que não ia aceitar um não como resposta, e um sorriso presunçoso surgiu no rosto dele. Para onde estamos indo? Ei, Emilia, me escute. Eu me esforcei muito para chegar a este ponto. Subaru olhou para o lado do rosto de Emilia enquanto tentava encontrar as palavras para transmitir seu sucesso. Por que está fazendo essa cara? Quero dizer, tudo acabou bem, não foi? Estou são e salvo, e você está? Sim. Vamos para a aldeia, juntos, e depois?
Há muitas coisas que quero fazer com você e conversar com você. Aconteceram muitas coisas. Eu queria que você soubesse que... Subaru. Com uma breve chamada de seu nome, ela o interrompeu. Foi quando ele notou a oscilação momentânea nos olhos dela, a irritação que ela não conseguia mais esconder. O olhar que ela tinha era como quando eles estavam lutando por suas vidas na loja da favela. O que diabos aconteceu? Aconteceu, ele tentou perguntar, mas não conseguiu. Pois antes que ele pudesse colocar a palavra em seus lábios, um som diferente atingiu seus tímpanos. Ele pensou que fosse um grito. Talvez tenha sido um lamento. Era um som longo, agudo e cheio de tristeza que marcava a alma. O ar matinal da mansão foi rasgado pelo grito interminável de dor, como se alguém estivesse sendo despedaçado. Eles passaram pelo corredor e subiram as escadas. A ala leste do segundo andar da mansão era para os quartos dos empregados, onde ficava o quarto de Subaru nos loops anteriores. Emily o conduziu pela mão até o cômodo mais interno. E lá estava ele. Rosval. O homem de longos cabelos índigo estreitou os olhos ao ver os dois correndo para lá. Ao lado de Rosval estava Beatriz, encostando as costas na parede enquanto um gato cinza se enrolava em seu ombro. Com a chegada dos três, Subaru estava prestes a perguntar sobre as circunstâncias quando Rosval falou simplesmente. Dentro. Rosval fez sinal para a porta aberta de um quarto ao lado dele. Quando Subaru se virou para Emília, ela também acenou para ele. Os olhos violeta claros de Emília resolveram as coisas para ele. Prendendo a respiração, Subaru entrou. Aqui, também, o grito continuou incessantemente, enchendo todo o cômodo. Subaru entrou com os olhos arregalados, congelados pela tensão, e então ele viu. Era um quarto imaculadamente preservado. Parecia um quarto de menina, com mobília mínima empregada com o máximo de efeito, um reflexo da personalidade de uma empregada firme. Embora Subaru tenha recebido um quarto idêntico, ele parecia diferente. Por um momento, esses sentimentos fizeram com que Subaru esquecesse a visão diante de seus olhos. Mas o momento passou quando a terrível verdade se abateu sobre ele, uma verdade da qual ele não tinha para onde fugir. Era Han gritando, com lágrimas escorrendo, sua profunda tristeza ameaçando rasgar sua garganta. Ela estava ainda agarrada à irmã mais velha quando ela deu seu último suspiro. Quantas vezes sua mente ficou em branco por causa do que ele havia vivido? Quantas vezes ele se deparou com a tragédia que o atingiu? Não era hora de alguém salvá-lo dessa situação. A garota de cabelos azuis estava deitada na cama, sem respirar. Sua pele estava pálida, seus olhos nunca mais se abririam. Ela estava vestida com uma camisola delicada que, de alguma forma, parecia perfeita nela. Subaru percebeu abruptamente que não tinha visto Ren sem o uniforme de empregada doméstica nenhuma vez. Por quê? Ren. Enquanto Subaru murmurava, penteando o cabelo curto para trás com a mão, ele caiu de joelhos. Sua cabeça doía. Seu cérebro teve a maravilhosa sugestão de que a visão diante dele era apenas imaginação de quem não dormia. Essa era sua quarta volta à mansão. Para Subaru, que já havia morrido e voltado 3 vezes, Ren era a pessoa de quem ele mais desconfiava. Então por quê? Porque Ren foi morta? Certamente foi Ren quem matou Subaru, e não o contrário. De repente, um pequeno demônio no ombro de Subaru sussurrou, talvez ela não estivesse realmente morta. Talvez fosse tudo um truque para fazer Subaru baixar a guarda. Uma piada de gosto excepcionalmente ruim era incomparavelmente melhor do que o pesadelo diante dele ser real. Ele se aproximou de Ren para verificar seu pulso, mas... não toque nela. Quando ele estendeu a mão para tocar Ren, recebeu um tapa forte. Quando Subaru deu um grito e olhou para cima, Ren estava olhando para ele com raiva. A raiva cheia de lágrimas em seu rosto facilmente abafou qualquer palavra de resposta que Subaru pudesse ter usado. Não, toque em minha irmãzinha. Ela se recusava a permitir que alguém se interpusesse entre elas.
Com uma voz chorosa, Hansi repetiu enquanto se agarrava ao corpo de Ren, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Não havia sinais de que a irmã mais velha, devotada e cheia de dor, esperasse que sua irmãzinha acordasse. Isso deixou a verdade clara. Ren realmente estava morta. Enquanto Subaru cambaleava para fora da sala, Rosval ficou na porta e expressou suas deduções. Aparentemente, morte por debilitação. Seu vigor foi roubado enquanto ela dormia, seu batimento cardíaco diminuiu gentilmente e o fogo de sua vida se apagou, provavelmente por causa de uma maldição em vez de magia propriamente dita. Os olhos de Subaru se arregalaram com a palavra maldição, a palavra que o palhaço acreditava ser a causa da morte. Morte por debilitação por meio de uma maldição, essa foi a causa direta das mortes de Subaru durante o primeiro e o segundo ciclo. Em outras palavras, Ren havia morrido pela mesma maldição que havia matado Subaru anteriormente. Mas eu pensei que a maldição vinha de Ren. No segundo loop, Subaru morreu de debilitação por meio de uma maldição, além de ter sua cabeça esmagada por uma bola de ferro. Subaru havia deduzido das circunstâncias daquela noite que a bruxaria e a bola de ferro estavam ligadas. Mas o fato de a própria Ren ter sido morta por uma maldição fez com que sua hipótese se desfizesse em pedaços. Então o xamã e Ren são separados. A mente de Subaru estava um caos quando surgiu a ideia de um novo xamã separado. Ren havia matado Subaru por lealdade a Rosval. No mínimo, essa era a única resposta se as palavras de Ren durante o terceiro loop fossem verdadeiras. Ele se perguntou se Ren, que o havia matado com suas próprias mãos, e o xamã estavam ligados de alguma forma. Mas se esse fosse o caso, o fato de Ren ter sido morta dessa vez não fazia sentido algum do ponto de vista do xamã. Então, talvez Ren e o xamã não estivessem conectados desde o início. Na primeira vez, a magia de um xamã havia matado Subaru, na segunda, o feitiço do xamã havia debilitado Subaru quando Ren o assassinou por qualquer motivo. Na terceira vez, Ren o eliminou sem nenhuma conexão com o xamã. Na quarta vez, eu não fiz nada, então o Ren era o alvo. Era uma suposição sem fundamento, mas com base nas evidências circunstanciais, era a única conclusão razoável. Se Subaru tivesse sido alvo por motivos relacionados à sucessão real, ele poderia entender isso como um ataque preventivo indiscriminado contra o lado de Emilia. A vítima, fosse Subaru ou Ren, era aleatória. Você parece estar em um pensamento bastante profundo e sério? Os olhos azuis e amarelos incompatíveis olharam para baixo, refletindo Subaru neles. Os olhos de Subaru se arregalaram quando ele sentiu que o olhar perscrutador de Rosval estava vendo sua própria alma. É doloroso perguntar isso, mas você tem alguma ideia do que aconteceu, bom convidado? Por que você acha que, eu? Meu Deus, perdoe minha grosseria. Estou simplesmente um pouco descontente no momento, pois uma de minhas belas servas sofreu tal destino, entende? Rosval desviou abruptamente o olhar de Subaru para a visão dolorosa dentro da sala. Olhando para o lado de seu rosto, Subaru realmente percebeu como sua situação havia se tornado precária. Subaru não tinha como provar sua inocência. Dessa vez, Subaru não tinha feito nada para ganhar o mínimo de confiança dos outros. Emilia puxou a manga dele, falando com uma voz ansiosa. Subaru. Quando ele olhou, o brilho nos olhos violeta dela parecia estar implorando por ele. Se você sabe de alguma coisa, por favor, diga. Os olhos dela e o fato de ela chamar seu nome lhe diziam isso. A implicação de responder ao pedido sincero de Emilia atingiu Subaru em cheio. Ele teria adorado contar a todos o que sabia. Ele queria gritar com toda a força de seus pulmões. Quando Subaru não respondeu, os pequenos dedos de Emilia tremeram um pouco ao segurar a manga dele. Ele achava que repetir o passado levaria a um futuro melhor, mas aqui estava ele, cada lado positivo com uma nuvem escura, com resultados piores do que ele jamais imaginou ser possível. Subaru. A confusão o atormentava por dentro. Ele achava que tudo isso seria deixado de lado e que um dia as coisas seriam melhores. Não, ele achava que eles já haviam se tornado melhores.
É no momento em que ele pensou isso, aconteceu o seguinte. No momento em que ele imaginou a nuvem negra e o mundo parando, uma dor incessante tomou conta de sua cabeça. Sua respiração ficou presa. A sensação de Emilia tocando sua manga fez o estômago de Subaru se revirar de dor. Se Emilia mantivesse seu olhar de súplica voltado para ele, o coração de Subaru vacilaria. Mesmo que ele não o fizesse, Pookie, capaz de ler emoções, poderia facilmente expor o fato de que Subaru estava escondendo algo. Mas, ainda assim, Subaru não conseguia explicar nada sobre o retorno pela morte. Isso significava que a tortura continuaria, com dor sem fim, repetidamente. Ele sentiu sua língua secar rapidamente. Incapaz de resistir à vontade de fugir, ele deu um pequeno passo para trás. Se você sabe de alguma coisa, nunca conseguirá escapar de mim. Para a garota que chorava muito dentro do quarto, a pequena ação de Subaru parecia nada mais do que uma tentativa de fugir para sua própria conveniência. Instantaneamente, uma rajada de vento fez a porta tremer violentamente, fazendo com que os cabelos de Subaru caíssem. No momento em que a rajada repentina o fez fechar os olhos, uma dor aguda anunciou um corte vertical em sua bochecha. Oh! Ele imediatamente tocou sua bochecha, umedecendo a palma da mão com sangue. Vento! O vento o havia ferido. De dentro da sala, Han estava lançando a Subaru um olhar de ódio enquanto ela apontava a palma da mão para ele. Se você sabe de alguma coisa, conte. Espere, Han. Eu. Não posso, Subaru estava prestes a dizer, mas a palavra morreu instantaneamente em seus lábios, pois ele sabia o que lhe aconteceria. Mas ele não estava encontrando nenhuma maneira de chutar a lata pela estrada. Com Subaru segurando a língua, Han lhe deu outra rajada de vento como um aviso do que viria a seguir. Se ele tivesse sido capaz de avaliar o assunto com calma, ele o teria chamado de lâmina de vento. Magia do vento, magia que infligia cortes como os monstros do redemoinho da tradição. A fatia afiada tinha poder suficiente para deixar um corte no chão entre Subaru e Ren, cortar a porta ao meio e parar bem na bochecha de Subaru, tal era o poder com que ela o ameaçava. Se isso o atingisse com toda a força, diante do fenômeno que estava diante de seus olhos, Subaru se esqueceu de respirar. Mas Beatriz estendeu a palma da mão de cor creme na frente de Subaru e rebateu a lâmina de vento. Eu sou uma pessoa que cumpre suas promessas. Ela sacudiu um pouco a palma da mão levantada, como se isso não fosse um grande feito, enquanto olhava de volta para Han. Eu prometi proteger esse homem enquanto ele estiver na mansão. Lady Beatriz. Enquanto o comportamento de Beatriz era elegante, Han mordeu a língua com raiva e indignada. Enquanto Han se afastava para o lado, Beatriz olhou para Rosval, que ainda estava ao lado deles. Rosval. Sua empregada está sendo muito rude com seu convidado. Com certeza. Acho isso muito lamentável. Se possível, gostaria de recebê-lo novamente como meu convidado, assim que ele expirar o que está guardando dentro de si, para se sentir mais leve. Como ele poderia estar envolvido nesse assunto, eu me pergunto. Ele ficou no arquivo de livros proibidos a noite toda. Esse é um assunto muito grave para ser simplesmente abandonado. Certamente você entende isso? Com o fracasso das negociações, Rosval deu de ombros e ergueu as palmas das mãos no ar. Subaru viu os vários orbes de cores diferentes que flutuavam de suas palmas. Elas eram vermelhas e azuis, amarelas e verdes. Até mesmo Subaru, que não era treinado nas formas de magia, entendia que essas 4 cores representavam poder mágico. Seus belos brilhos continham uma energia além de sua imaginação. É típico de você se envolver em truques mesquinhos. Só porque você tem um pouco de talento, um pouco mais de poder do que os outros, um pedigree um pouco melhor do que os outros, você precisa se exibir na cara dos outros. Você é uma criança e tanto, fique sabendo. Que arrogância de sua parte. A diferença entre nós, que andamos normalmente, e vocês, que passam o tempo em uma sala onde o tempo parou, é tão grande assim? Talvez devêssemos testá-la. Ele podia sentir a tensão mágica entre eles,
fazendo com que o próprio ar se contorcesse. Subaru estava se tornando uma terceira roda à medida que a hostilidade aumentava. No entanto, pensar que você se daria a esse trabalho, você realmente gosta tanto dele. Suas piadas são de tão mau gosto quanto sua maquiagem, Rosval. Puck é meu parceiro ideal. Aquele humano não pode se igualar a um pelo tão bonito. Beatriz parecia indefesa diante das 4 bolas brilhantes e flutuantes de Rosval. No entanto, a garota simplesmente de pé projetou algo ao seu redor tão poderoso que fez o próprio ar se dobrar. Algo invisível, mas assustador, estava sobre ela. Quando a situação se tornou explosiva, com os 2 detentores de poderes sobrenaturais se encarando, a voz estridente de Han se interpôs entre eles. Quem se importa com isso? Quem se importa? Todos olharam para ela enquanto ela se aproximava, com as mãos segurando a bainha da saia. Deixe-me passar e não interfira. Se você sabe de algo, diga tudo. Ajude-me a vengá-la. Era uma súplica triste e dolorosa. As palavras tocaram o coração de Subaru. Ele realmente queria lhe dizer o que ela queria saber. Mas Subaru não tinha palavras para lhe dizer. Han lançou a Subaru um olhar de desânimo e desespero. Emilia ficou ao lado de Beatriz, como se ambas estivessem protegendo Subaru de seu olhar hostil. Sinto muito, Han. Eu ainda acredito em Subaru. Emilia colocou a palma da mão em Han para mantê-la sob controle, enquanto olhava para Subaru pelo canto do olho. Seus olhos vacilaram, tentando encontrar as palavras, antes de baixarem por um momento. Subaru, por favor. Se houver algo que você possa fazer por Han e Ren, por favor. Sua compaixão fez com que Subaru se sentisse mais envergonhado. Emilia ficou do lado de Subaru, mesmo em circunstâncias tão extremas, apesar de Subaru ter dito coisas tão horríveis a ela no início da semana, apesar de ele ainda estar calado. Me desculpe. Como se estivesse esmagando as preocupações de Emilia sob seu calcanhar, Subaru deu um passo não para frente, mas para trás. Naquele instante, os olhos de Emilia ficaram em silêncio enquanto suas emoções se aceleravam. Elas demonstravam choque, tristeza e, acima de tudo, uma decepção insuportável pelo fato de sua confiança estar prestes a ser traída. O que Subaru realmente viu nos olhos de Emilia foi seu próprio desespero. Ele sabia que suas ações tinham aberto a porta para um pesadelo e nunca poderiam ser revertidas. Foi então que Subaru, não conseguindo mais encontrar os olhos de Emilia, deu as costas para ela. Instantaneamente, Emilia estendeu a mão para as costas dele. Mas isso foi para bloquear a lâmina de vento antes que ela atingisse Subaru. O vento se chocou contra o puro poder mágico, mana ricocheteou em mana enquanto Subaru corria. Subaru. Sacudindo a voz que tentava impedi-lo, Subaru correu pelo corredor atordoado. Ele sentiu o confronto mágico atrás de si aumentando em gravidade, mas Subaru não teve coragem de olhar para trás. Ele era fraco. Era frágil, incapaz de fazer qualquer coisa. Foi por isso que ele fugiu de Emilia, que confiou nele depois de tudo isso, e de Beatriz, que tentou salvar sua vida, desprezando a boa vontade e as boas intenções delas. Ele não sabia mais o que fazer. O que ele sabia era que Han gritava atrás dele como se estivesse cuspindo sangue. Eu vou matar você. Tendo perdido sua outra metade, a garota o perseguiu com um grito que ameaçava rasgá-la. Cobrindo os ouvidos, balançando a cabeça e emitindo sons sem palavras, Subaru correu. Ele correu. E ele continuou correndo. Com sua atenção dedicada exclusivamente à corrida, ele não sabia quanto tempo havia se passado. Sem fôlego, com os joelhos implorando por misericórdia e o suor escorrendo pelo queixo, ele continuou correndo. Se não continuasse correndo, as emoções incoerentes que o seguiam poderiam alcançá-lo. E quando eles o alcançassem, dessa vez tudo estaria terminado. O grito triste e doloroso de Han, bem como a malícia e o ódio que ele continha, ainda ressoavam em seus ouvidos. Ele não podia voltar atrás. Agora que ele havia fugido, Han e Rosval não o poupariam. Certamente Emilia e Puck não poderiam mais confiar nele por manter a boca fechada.
Além disso, ele havia abandonado Beatriz, apesar de ter feito um pacto com ela. Ela não seria mais sua aliada. Não consigo evitar. Eu quero, mas não consigo. Ele não sabia como havia chegado a esse ponto. Ele não sabia o que havia feito de errado. Subaru não sabia o que poderia fazer para que o mundo o perdoasse. Depois que foi tão divertido, subitamente recebido por outro mundo, ele não teve escolha a não ser viver nele. Para Subaru, cercado por um vasto deserto de ansiedade, a mansão que o acolheu foi seu oásis. Aqueles dias amados, aquele tempo amado, que não chegava a uma única semana, pareciam tão distantes de Subaru naquele momento. Ele havia refeito, revivido, e o mundo havia cravado suas presas nele. Não posso mais fazer isso. De repente, esse foi o murmúrio que surgiu no fundo de sua mente. Não havia mais motivo para tentar. Enfeitiçado por sua própria voz, que lhe pedia para ceder, seu ritmo cedeu. Se ele fizesse o que as palavras diziam, seria realmente mais fácil, pensou ele. Subaru, afinal, era o tipo de pessoa que procurava a solução mais fácil para qualquer situação. Não foi só a Subaru. Isso é o que as pessoas em geral fazem. Quando se deparam com duas opções desagradáveis, elas procuram uma terceira opção. Quem poderia culpá-lo por sentir que havia uma terceira opção, enviada pelos céus? De repente, o sangue foi drenado de sua cabeça, fazendo com que seu coração, que batia com tanta força, parecesse distante. Seus membros ficaram pesados, ele se viu arrastando os pés como se eles o estivessem rejeitando. Foi exatamente quando parou que ele notou as árvores ao seu redor. Ele estava na floresta. Depois de sair correndo da mansão, ele aparentemente saiu da estrada para a vila, perdendo-se em uma trilha na montanha. A escuridão do céu bloqueado e as sarças ao seu redor fizeram Subaru pensar que se assemelhava ao local onde ele havia morrido na terceira vez. No instante em que ele se lembrou de sua própria morte, a terceira opção o atingiu em cheio. Se eu morrer, isso a salvaria? Sim, é isso mesmo. Se eu morrer, isso vai mudar. Quando ele disse isso com seus próprios lábios, eles formaram um sorriso como se não pudesse haver ideia melhor. Ele havia morrido 3 vezes. Chegou ao quarto mundo, onde fracassou em tudo e em todos os aspectos. Dessa vez, ele deu valor apenas à sua vida. Dessa vez, sua vida era a única coisa que lhe restava. Qual era o sentido de continuar lutando e lutando se esse era o resultado? Se você vai fazer isso, faça logo. Não importa mais o que aconteça comigo. Mordendo o lábio, ele expressou seu ódio amargo pela situação em que se envolveu. O céu azul se desdobrou diante dos olhos de Subaru, refletindo seu ódio de volta. E um penhasco. Certamente, isso foi feito sob encomenda pelo próprio Deus. A resposta àquela única oração certamente significava que havia um céu pelo qual ele deveria ser grato. Para que o tolo e patético Subaru Natsuki pudesse encontrar paz. O penhasco parecia convidá-lo enquanto ele se dirigia a ele, cambaleando e arrastando os pés. O vento estava forte. Usando a manga da jaqueta para se proteger do forte vento contrário, Subaru ficou na beira do penhasco, olhando para o céu azul. Abaixo dele, havia um precipício com uma face revestida de pedras afiadas, uma queda de dezenas de metros em um lugar rochoso abaixo. Se ele caísse dessa altura, só teria a morte pela frente. Subaru ofegou pesadamente enquanto olhava para as rochas abaixo, capaz de imaginar sua própria morte. Ele ouviu novamente o forte batimento cardíaco que havia esquecido. Seus pulmões soltaram o ar que estavam segurando. Seu corpo inteiro estava encharcado de suor, fazendo com que Subaru sentisse frio ao fechar os olhos. Se ele mantivesse os olhos fechados e desse um passo à frente, tudo estaria acabado. Subaru ficou imaginando o que aconteceria se ele morresse dessa vez. Será que ele voltaria ao primeiro dia na mansão e começaria o ciclo novamente? Ele achava que não se importaria. Se ele realmente voltasse ao primeiro dia, Emilia estaria lá, assim como Han, Rei, todos.
Subaru trabalharia como servo, veria o rosto de todos e morreria em paz enquanto dormia no quarto dia. Se ele continuasse a fazer isso várias vezes, pelo menos Subaru estaria imerso em um pouco de paz cotidiana. Parecia ser um bom plano. Se ele não podia esperar por uma salvação maior, a morte não era tão ruim, pensou ele. No entanto, o corpo de Subaru, parado no topo do penhasco, não se moveu para frente. Apenas seus joelhos se mexeram, para tremer. Ele se abaixou para impedir que seus joelhos tremessem, caindo no momento em que seus quadris se dobraram. Ao cair de joelhos, era como se ele estivesse se prostrando diante do céu. Subaru mordeu o lábio ao ver como ele era patético. Apenas um passo. Não consigo nem fazer uma coisa simples. Talvez ele simplesmente não tenha tido coragem. Mesmo sob perseguição, ele se perdeu em seus impulsos, indeciso demais para colocá-los em ação. Sua resolução e determinação eram tão frágeis que chegava a ser engraçado. Subaru só conseguia ficar de joelhos e chorar. Ele não sabia por que deveria viver, mas tinha muito medo da morte para morrer. Subaru gritava, arranhando o chão ao ver como ele era patético e feio. Ele continuou a chorar e a lamentar sua própria miséria até que sua resistência finalmente se esgotou. Subaru pensou que a cena que viu enquanto estava inconsciente era um pesadelo. Ele estava em uma sala bem iluminada, em uma mesa de jantar com Emilia. Rosval estava no lugar de honra, com Beatriz servindo chá preto para Puck, a cabeça dele mergulhada em um prato bem ao lado dela. Emilia repreendeu Puck por estar brincando na mesa de jantar, e reentrou e saiu, realizando suas tarefas, enquanto Han cuidava de Rosval, ignorando todo o resto. Subaru apenas riu. Os outros riram com ele. É assim, ele viu um pesadelo cheio de felicidade e calor. Foi um sonho amargo, um sonho que trouxe tristeza e uma sensação de perda dolorosa. Sua alma foi reduzida ao ponto da dor, e a agonia de Subaru fez com que ele se esquecesse de respirar. De repente, seu rosto se acalmou. Ele percebeu que alguém estava segurando sua mão. O calor transmitido à palma de sua mão pareceu afastar suas emoções negativas. Então, ele viu uma luz. Uma luz branca. Uma luz deslumbrante. Uma luz que parecia guiar sua consciência de volta para... Você finalmente acordou? Quando Subaru abriu os olhos, o céu alaranjado do sol poente estava bem à sua frente. Ele também percebeu que havia desmaiado no chão, deitado de barriga para cima. Lembrou-se também do que estava pensando pouco antes, como se isso tivesse consumido sua consciência. A saber, que ele se acovardou diante do suicídio, chorou sem vergonha e adormeceu de exaustão. Era vergonhoso demais para ser engraçado ou digno de pena. Ele agiu como um bebê. Não, Subaru era muito inferior a um bebê, pois eles não tinham capacidade de pecar. Será que você poderia dizer alguma coisa? Alguma coisa. Que piada velha e podre. Você é muito especial, brincando com essa cara de mal. Beatriz cuspiu uma resposta amarga enquanto jogava de lado a mão de Subaru que estava tocando. Beatriz estava usando o mesmo vestido de sempre, algo que parecia extremamente fora de lugar no topo do penhasco. Era como uma pintura de paisagem em que uma menina solitária se destacava. Nenhuma pessoa sã faz caminhadas vestida assim. Para começar, eu não tinha a intenção de fazer caminhadas em montanhas rústicas. Talvez você não devesse ter fugido para um lugar como este e ter chorado até dormir. Beatriz estava balançando a manga do vestido, fazendo sua declaração irritada, quando Subaru percebeu o que Beatriz estava fazendo fora da mansão, a ponto de aparecer até aqui. Por quê? Por que, eu me pergunto. Por que você veio? E, embora Beatriz tenha honrado seu pacto de proteger Subaru, ele não podia lhe contar nada. Ao ver as palavras de Subaru, Beatriz fez uma cara amarga e exasperada e bufou. Fiz um pacto para mantê-lo seguro. Fazer com que você se jogue de um penhasco para se matar seria uma afronta à minha dignidade. Você não era para ser meu guarda-costas apenas até esta manhã. Não me lembro de ter dito nada sobre um limite de tempo. Você presumiu incorretamente que havia um
suponho. Subaru vasculhou suas memórias enquanto Beatriz, olhando para ele com um olho, desviou o olhar. Beatriz estava usando essa contradição entre suas suposições sobre os detalhes para continuar seu pacto com Subaru. De repente, Subaru se perguntou como uma garota com língua de víbora e personalidade de cavalo mal-humorado como Beatriz podia demonstrar uma compaixão tão profunda. Beatriz não o havia abandonado. Se isso fosse verdade, então talvez ele não precisasse desistir. Este não é o momento para esperanças vãs. Beatriz balançou a cabeça, jogando água fria na saída fácil de Subaru. Você não pode recuperar o que perdeu. Não há muito mais que eu possa fazer por você. Você não pode mais explicar as coisas para a irmã mais velha. Você jogou fora essa chance. Eu teria dito a ela se pudesse, ele queria gritar. Subaru teria confessado tudo e pedido perdão se seu coração não tivesse sido esmagado no processo. Não porque isso ajudaria Han, ele sabia que não ajudaria. Simplesmente para sua própria paz de espírito. Em um momento como este. Será que sou um idiota? Sim, sou um idiota. Subaru havia chegado até aqui fingindo, pedindo desculpas, suplicando, protegendo-se repetidamente. E agora, ele havia sido levado ao topo de um penhasco, física e mentalmente, sem ter para onde correr. Correr e correr mais um pouco foi exatamente como Subaru chegou a esse ponto. Se você sabe que eu não posso voltar, o que você planeja fazer por mim? No mínimo, farei com que você morra onde eu não possa ver, para não perturbar meus sonhos, suponho. Se quiser fugir, eu o levarei para fora deste domínio. A gentileza de Beatriz, envolta em severidade, atingiu profundamente o coração dele. A expressão de Beatriz era fria, seu olhar era ácido, como se estivesse vendo um aborrecimento. Mesmo assim, a bondade da intenção por trás de suas palavras atingiu Subaru como nenhuma outra. Sem dúvida, Beatriz disse a verdade. Se ele quisesse fugir, ela concordaria e o ajudaria. Ele não sabia o que o aguardava após a fuga. Mas não poderia ficar pior do que isso. Como sua própria tolice havia destruído seu oásis, o que havia de errado em jogar tudo fora e fugir? O sangue escorreu um pouco do corte doloroso deixado em sua bochecha pela lâmina de vento. Ao tocar a ferida, Subaru percebeu tarde demais que já havia sentido esse tipo de ferida antes. A própria alma de Subaru se lembrava de sua nitidez. Quando ele estava fugindo de rei nas montanhas, uma lâmina de vento havia cortado a perna direita de Subaru na altura do joelho. Ao tocar o ferimento, os instintos de Subaru lhe disseram que era a mesma magia. A magia que arrancou meu pescoço no final também. Então, elas me pegaram em dupla. Sua compreensão tardia de como ele havia morrido aprofundou o desespero silencioso em seu coração. Mesmo agora, ele ainda podia ouvir o rugido cheio de ódio de Han, os lamentos de sofrimento dela ao perder Ren. Esse foi o momento. Esse era o ponto de não retorno. Subaru nunca deveria ter fugido da mansão. Mesmo que não tivesse a determinação de suportar a dor, ele deveria ter enfrentado Han e falado com ela. Ele havia perdido a chance, e agora seus corações estavam separados para sempre. Depois de deixá-la escapar de suas mãos uma vez, Subaru nunca mais poderia tê-la de volta. Pelo menos, nesse mundo. Com uma voz baixa e sombria, Beatriz interrompeu a contemplação silenciosa dele. A irmã mais velha suportou pela mais nova. A irmã mais nova viveu para a mais velha. Nenhuma delas poderia existir sem a outra. Beatriz passou os dedos pelo próprio cabelo ornamentado, sem olhar para Subaru enquanto continuava a falar. Agora que uma metade está perdida, o todo nunca poderá retornar. É improvável que Rosval também o perdoe. O que você quer dizer com isso? O que você sabe? Ele sentiu que ela estava evitando algo. Algo realmente importante. Subaru pediu a Beatriz que compartilhasse seus verdadeiros pensamentos. Mas ela passou os dedos do cabelo para a manga de Subaru, dando um puxão e gentilmente puxando-o para o chão enquanto estendia o pé.
Subaru ficou chocado com a forma como ele parecia fluir direto para o chão. Beatriz jogou os cabelos para trás. Será que isso realmente importa para você? Nesses últimos 4 dias, você passou a maior parte do tempo trancado em seu quarto e teve pouco contato com elas. Será que a irmã mais velha deixaria você pressioná-la sobre esses assuntos agora? Acho que não. Isso não tem nada a ver com você. Não é como se eu não soubesse nada sobre elas, ele teria dito, mas as palavras de Subaru morreram em sua língua. Seus repetidos lopes lhe deram mais de 2 semanas de tempo com elas. Subaru poderia ter respondido que havia forjado memórias com elas durante o tempo sobre o qual essa Beatriz não sabia nada, mas não o fez, pois de repente percebeu algo. Subaru percebeu que era possível que ele não soubesse nada sobre Han e Ren, nem seus rostos verdadeiros, seus sentimentos ou o vínculo entre elas, exatamente como Beatriz havia dito. Subaru se perguntou o que realmente havia aprendido sobre elas durante aquelas 3 primeiras vidas. Qual era o sentido de Subaru sentir tanta perda e desespero quando ele não sabia realmente nada sobre elas? Será que tudo não passou de um sonho ruim? O que Subaru poderia usar para refutar Beatriz, que olhava severamente para Subaru naquele exato momento? Ou será que Subaru não sabia nada, nem uma única coisa, sobre as duas? Mesmo que ele tenha pensado nelas como pessoas preciosas que ele queria proteger. Então, no final, fiquei irritado e patético por conta própria, sem saber, sem entender nada. Não tem nada a ver com você. Subaru não sabia de nada. Ele havia perdido todas as suas chances. Não lhe restava nada além da pele de suas costas. Na escuridão que cobria seus olhos, as lembranças dos dias que ele passara na mansão se desfizeram, uma a uma, em pó. O coração de Subaru também se despedaçou. Deitado de costas, Subaru colocou as palmas das mãos no rosto e lamentou a própria impotência. Será que tudo aquilo era uma utopia fora de seu alcance desde o início? Será que tudo que Subaru tinha visto era apenas um sonho? O tempo que ele passou lá era uma mera ilusão? Subaru parecia que estava prestes a começar a chorar quando Beatriz o chamou. Quanto tempo você vai ficar assim? Eu me pergunto. Fique de pé antes que ela o encontre. Impaciente com o fato de Subaru ainda não ter se mexido, ela agarrou com força as palmas das mãos que cobriam o rosto dele e as puxou para cima. Quando seu campo de visão se abriu, a garota leve usou todo o seu peso para levantar Subaru. A sensação transmitida pelas palmas das mãos dela o fez perder os pensamentos. Ignorando a intenção de Beatriz em despertar Subaru com tanta insistência, ele apalpou as palmas das mãos dela, avaliando a sensação. Ei! Por que você acha que está tão interessado em minhas palmas? Eu me pergunto. Eu já senti essas mãos antes, exatamente assim. Mais cedo, você sentiu. Vou me arrepender disso pelo resto de meus dias. Talvez você estivesse simplesmente muito infeliz enquanto dormia assim? Abruptamente, Beatriz desviou o olhar, mostrando-lhe apenas a bochecha. Subaru flexionou as mãos várias vezes, refletindo sobre a sensação de calor e tranquilidade que sentiu com elas enquanto dormia. Enquanto Subaru tinha seu pesadelo. Um sonho com uma sensação agonizante de desespero e perda, repetidas vezes. Essa não foi a única vez que ele sentiu calor quando estava sentindo dor. Isso já havia acontecido antes. Naquela época, alguém segurou minhas 2 mãos. Beatriz levantou uma sobrancelha desconfiada. Subaru colocou não apenas a mão direita diante de si, mas também a esquerda. Era difícil para uma pessoa segurar as 2 mãos de alguém que estava dormindo. Ele duvidava que uma única pessoa pudesse se deitar em uma cama ao lado de outra e segurar as 2 mãos sem dificuldade. Então, por que ele sentiu como se suas 2 mãos tivessem sido seguradas? A razão era simples. Han, Ren. Ambas seguraram as mãos de Subaru enquanto ele dormia. Foi aqui, na 4ª volta, antes de qualquer coisa acontecer na mansão Rosval. Ao ver Subaru sofrendo enquanto dormia, as 2 tiveram pena dele e lhe deram um pouco de compaixão. Eu vou matar você, gritou a voz cheia de ódio,
a raiva dela batendo nele como uma maldição. As palavras cruéis marcaram seu coração. Mas mais do que isso, você não consegue fazer o choro parar? Foi o triste grito de desespero de Han por ter sua outra metade arrancada dela que nunca saiu de seus ouvidos. Um canto do coração de Subaru, que já deveria ter se despedaçado, gritou. Por natureza, Subaru era do tipo que escolhia o caminho de menor resistência. Ele não queria sentir dor, sofrimento, desespero. Só de pensar em viver com esse fardo, ele tinha vontade de fugir. O que, coisas estúpidas estou pensando aqui? Pois ele achava que não queria mais correr. Ele queria fazer alguma coisa. Eu vivi esse tempo e tudo mais. Seu apelo desavergonhado a Beatriz permitiu que ele chegasse ao quinto dia com facilidade. Foi o pensamento sobre o que eu havia recebido naquele mesmo dia que determinou a decisão de Subaru. É isso mesmo. Minha vida é minha. É por isso que... O que havia de errado em lutar por uma vida mais fácil e mais agradável? Eu decidirei como usá-la. No momento em que Subaru disse isso, ele cruzou uma linha interna. Não havia como voltar atrás. Beatriz franziu as sobrancelhas ao ouvir as palavras de Subaru. No entanto, antes que ele pudesse perguntar por que ela estava fazendo isso, seus olhos olharam para a floresta, cheios de cautela. Você hesitou demais. As palavras de arrependimento de Beatriz vieram enquanto o farfalhar do vento nas árvores da floresta se intensificava. Misturado aos sons das folhas balançando, o som de passos também chegou aos ouvidos de Subaru. Ele se virou. Uma garota de cabelo rosa estava diante dele. Han, com a floresta em suas costas, olhou para Subaru. Eu finalmente encontrei você. Você não vai mais longe. A dor tomou conta do coração de Subaru quando ele viu o olhar de Han, cheio de ódio. Enquanto estava ali, Han não tinha nada de sua aparência meticulosa habitual. Os galhos haviam rasgado e perfurado sua saia, não havia sinal do cocar que normalmente usava na cabeça. Seu cabelo rosa, amortecido pelo vento, havia perdido sua beleza habitual. As irmãs se vestiam e faziam o cabelo uma da outra. Subaru sabia disso. Ele se lembrava de que elas haviam lhe contado em algum momento. Ele conhecia vários outros segredos entre as duas irmãs. Você cederia, eu me pergunto. Enquanto o pacto estiver ativo, não posso me opor a ninguém. Lady Beatriz, é a senhora que deve se afastar. Também não posso me opor a você. Uma piada, eu acho. Eu ouvi você dizer para se conter em relação a mim? Talvez você tenha se esquecido de que não está na mansão, Lady Beatriz. Você realmente acredita que pode proteger esse homem longe do arquivo, aqui na floresta? Subaru manteve o silêncio enquanto as duas garotas continuavam a se enfrentar diante dele. As palavras de arrependimento de Beatriz provaram que as palavras de Han não eram uma ostentação vazia. A força de Beatriz tinha suas limitações, e essa situação estava além delas. Mesmo assim, Beatriz se recusou obstinadamente a se mover, mantendo seu pacto na frente de Subaru. Por trás, Subaru estendeu a mão para Beatriz. Então. Boing. Ele agarrou os dois rolos de cabelo ornamentados da garota e os puxou com força. Ele o soltou. A grande quantidade de cabelo balançou generosamente. Bom se foi uma sensação muito boa. Oh, o quê? Com os olhos arregalados e a língua trêmula, Beatriz se virou, toda nervosa. Subaru inclinou levemente a cabeça ao olhar para ela. O que você está fazendo, eu me pergunto. Você tem um desejo de morrer, suponho. Não seja boba. Eu não quero morrer nem um pouquinho. Quando você morre, deve ser uma única vez, para acabar com sua vida para sempre. Eu realmente acredito nisso. Enquanto falava, ele deu um tapinha no ombro de Beatriz e passou calmamente por ela. Bem à frente, Han olhava para o rosto de Subaru com espanto. Enquanto Subaru caminhava diante dela, ela aumentou a guarda, exalando com os lábios franzidos. Que coragem! Finalmente se conformou com seu destino? Não exatamente. Foi mais como, eu decidi fazer algo.
Sem entender a intenção de Subaru, Han fez uma careta. Ok. Desculpe-me. Por ter sido desleixado, trouxe muita tristeza a vocês, meninas. Então você fez algo com o Ren? Não, desculpe, mas eu sinceramente não sei. Há tanta coisa que eu não sei. Mas... As palavras de Subaru se arrastaram quando ele parou para respirar. Há tanta coisa que eu não sei, mas acho que agora sei uma coisa. Qual é o objetivo? Han gritou de volta, incapaz de aceitar a demonstração de determinação de Subaru como algo além de brincadeiras infantis. Han balançou um pé para baixo, chutando a terra como se estivesse batendo os pés. Ren já está morta. Não há como voltar atrás. De que adianta você saber de alguma coisa agora? Não vou dizer que posso fazer qualquer coisa. Foi porque eu não podia fazer nada que as coisas acabaram assim. Eu sei mais do que ninguém que isso não vai convencer ninguém. Ele não estava sendo desafiador. Mesmo agora, o arrependimento estava em seu coração. Ele se odiava por sua própria estupidez e fraqueza. Se você pudesse morrer de vergonha, ele já estaria morto. Ainda assim, seu comportamento vergonhoso, sua vida vergonhosa, seu desamparo patético, tudo isso o trouxe a esse lugar. E, assim, a sua conclusão. E o que você sabe sobre Ren e eu? Você tem razão. Eu não sei nada do que é importante entre vocês. Mas... Subaru havia passado quase 20 dias com eles. Elas não sabiam disso, e ele não podia lhes contar. Mas Subaru se lembrou. Mesmo que elas tivessem se esquecido, a alma de Subaru se lembrava. Ele as tinha visto. Ri com elas. Passei um tempo com elas. Os mundos que Subaru percorreu com Han e Ren, esses mundos realmente existiram. E foi por isso que... Não é possível que vocês saibam disso, mas... O que? Eu amo vocês duas. A irmã mais velha, franca e preocupada. A irmã mais nova, sarcástica e superficialmente educada. Subaru pensou com carinho nos dias que passou com as duas meninas. Eram lembranças preciosas para ele, mesmo que o tivessem matado mais de uma vez. O suficiente para que, se ele tivesse a opção de passar um tempo com elas mais uma vez, essa seria uma escolha que ele faria. O grito de Subaru fez com que Han abrisse bem os olhos, congelando em choque. É claro que sim. Do ponto de vista de Han, a declaração de Subaru era sem sentido, uma bobagem vazia. Além disso, ele já os havia abandonado em um instante. O processo de pensamento de Han congelou por apenas um momento. No instante seguinte, seu corpo se descongelou e entrou em ação. Mas uma abertura momentânea era uma abertura mesmo assim. O sprint de Subaru foi apenas um momento mais rápido do que a mudança de Han para um ataque cheio de raiva. Virando as costas para Han, Subaru passou correndo por Beatriz, seu corpo se movendo como o vento, indo em direção ao penhasco. Espere! Atrás dele, o grito agudo de uma garota se fez ouvir. A mente de Subaru nunca percebeu qual era a voz da garota. Ele pretendia ser determinado, mas agora seu processo de pensamento estava em frangalhos, como se alguém o tivesse arrancado. Seu coração batia forte, mas seu corpo rangia por todos os lados, como se traísse sua mente. Seus membros pareciam pesos de chumbo. Ele estava correndo com todas as suas forças, mas o mundo parecia se mover em câmera lenta. Era como se a mente de Subaru estivesse adiando os resultados de sua mudança de opinião o máximo possível. Tão estúpido. Ele já estava em conflito naquele momento. Ele sabia o porquê. Até aquele momento, ele havia se agarrado tenazmente a viver sem vergonha. Mesmo quando quis morrer, ele se acovardou no final, conseguindo apenas cair de joelhos. Mas o Subaru poderia fazer isso agora. É uma grosseria com a Beatriz, hein? Com essas palavras, Subaru expressou seu arrependimento final e deixou tudo para trás. Ele correu para o penhasco. Mais alguns passos. Ele estava assustado demais para contá-los. Patético. Insano. Ele teve vontade de rir. Mas não riu. Não conseguia rir.
Tudo que ele estava deixando para trás era uma vida de morte viva. Para Subaru, desistir de um futuro naquele lugar significava que ele já havia morrido por dentro. Se ele pudesse viver como um homem morto andando, ele poderia fazer algo com essa vida. E essa decisão, de fazer algo em vez de não fazer nada, era uma decisão que somente Subaru poderia tomar. Eu sou o único que pôde fazer isso. Seus pés deixaram o chão. Ele se agarrou ao ar. Não conseguia tocar em nada. Não conseguia alcançar nada. Muito rápido. O vento estava forte. Seus olhos doíam. Sua cabeça doía. O zumbido em seus ouvidos estava distante. Ele sentiu como se tivesse deixado para trás seu coração pulsante. Ele não conseguia ouvir o zumbido. O zumbido dentro de seu crânio era como um disco quebrado. Se terminasse com sua morte, era isso. Mas se ao menos ele pudesse voltar atrás, então. Pois ela havia gritado: eu vou matar você. Se ele pudesse voltar. Eu vou salvar você, eu juro. No momento em que ele expressou sua determinação, sua cabeça se chocou contra o chão duro. Ele ouviu o eco de algo se quebrando de forma espetacular, e depois nada. A voz cheia de ódio não podia mais persegui-lo. Nada podia, não mais. Tudo que havia ali era nada. Sem pensar, ele olhou ao redor do nada de sua mente. Talvez olhar ao redor não seja a expressão adequada. Os olhos não existiam em sua mente. Nem as mãos, nem os pés, nem qualquer parte de seu corpo. Tudo que restava era sua mente incorpórea e flutuante. Sem saber nada, sem estar ciente de nada, ele olhou em volta. Escuridão. Uma sala sem nada. Uma sala que era um mundo sem piso ou teto, coberta por uma escuridão tão grande que desafiava o pensamento. De repente, no mundo da escuridão eterna, havia um significado. Uma silhueta surgiu abruptamente na frente de sua mente. Os contornos da silhueta eram esguios e tão negros quanto o resto, a parte superior do corpo mais parecida com uma névoa, rejeitando o reconhecimento de sua mente. Com o surgimento da forma humana, a mente ganhou seu primeiro desejo forte. Ele sentiu uma brecha no frio quando a sombra se moveu suavemente, como se quisesse transmitir algo à sua mente. Ele não entendia. Ele não estava ciente de nada. Mas, por alguma razão, sua mente não conseguia se desviar da sombra. Não posso me encontrar com você. Ainda não. Com esse leve sussurro, o mundo escuro desapareceu abruptamente e, ao fazê-lo, as sombras de sua mente foram com ele.